Ó, vou te prender porque eu vou nos Estados Unidos, eu vou me apresentar à justiça e vou responder o que eu tenho que responder. Mas né, não é assim, o Brasil é o sistema. É complicado, sim. Ô, Luciano Tokarski, me diga uma coisa, você chegou a refletir sobre o que eu te falei? Será que o homem meio que se afastou? Porque antigamente não tinha essa manifestação muito clara das bancadas, né? Todo mundo lá era tudo igual, não se tratava essa coisa de ser evangélico ou ser cristão e tal, porque a maioria também era predominância católica, né? Mas assim, de uns tempos pra cá, eles estão mais preocupados em dizer que o cara é da bancada evangélica, e aí como o cara é da bancada evangélica, tem gente que prega que não tem que se ouvir nada. Na verdade, o que eu acho complicado, Milton, que as pessoas às vezes pegam esses títulos... E aí, o rótulo, eu não gosto dessa questão de rótulo, eu acho isso complicado. Ah, tu é isso ou tu é aquilo. Peraí, eu não posso ser as duas coisas? Né? Por exemplo, tem um monte de coisa que eu concordo e tem um monte de coisa que eu não concordo em determinados tipos de coisas. Exatamente. Né? Não é porque, é radical nisso, não posso... Não, tá errado. Mas voltando um pouquinho na pergunta que tu me fez antes dali, da gente ir pro intervalo, quando a gente parou para pensar, se as pessoas não enxergam mais o erro, né? Quando as pessoas estão num caminho do bem, vão para determinadas posições e se perdem muitas vezes. O que eu penso? O que a Bíblia fala, ô Milton? Ela fala sobre a mente cauterizada. O que seria isso? Quando tu tá numa caminhada correta e tu sabe o que é certo, tu tens a tua vida transparente, se tu erra, porque é normal o ser humano errar, tu reconhece aquilo e tu corrige, não por remorso, mas por arrependimento. Remorso e arrependimento são coisas diferentes. Exatamente. O arrependimento é tu reconhecer um erro e tu mudar a rota. Peraí, eu vi que eu fiz errado, eu corrigi, devolvi aquilo que eu fiz, né? Como Jesus ensinou, e eu corrijo e pronto. Agora, existe algo que é muito sério, e eu percebo que isso está muito comum, que é a mente cauterizada. Ou seja, o que é erro, muitas vezes as pessoas pensam que por conta do sistema, é assim que todo mundo faz, eu posso fazer também. Fazer igual. Aí você não sente nem remorso. Todo mundo tá mentindo, eu posso mentir também. Peraí. E você não sente nem remorso. E aí tu vai, daí aquilo a tua mente cauterizou, tu não reconhece mais. Antes tu não dormia, quando tu botava a cabeça no travesseiro. Agora tu dorme, não, eu durmo super bem, eu tô tranquilo, minha mente tá tranquila. Peraí. Por quê? Porque cauterizou. Exatamente. Então isso é muito sério. E por isso que as pessoas têm que estar sempre se analisando. Peraí, tá certo? Não tá certo. Vai me prejudicar? Vai me prejudicar, mas mesmo assim eu tenho que fazer o que é certo. Tá certo. Né? Claro que a gente também não pode ser totalmente justo, porque senão tu destróis. Tem uma palavra lá em Provérbios que fala muito sobre isso. Então a gente tem que entender o lugar, né? Por exemplo, você tá aqui na rádio, você tá falando sobre um tema difícil. É ruim para te falar? Claro que é. É ruim, mas é importante. Esse tema, por exemplo, que eu tô falando aqui agora de manhã sobre... É dolorido? É dolorido. Eu cheguei aqui, eu ainda falei pro Diego assim, poxa, que ruim a gente chegar no momento que as pessoas estão com dor. Eu fiquei com dor quando eu vi a notícia. Exatamente, eu disse, meu Deus, as famílias dessas pessoas, assim, tão cedo, dá aquela angústia na gente. Então, é complicado isso, mas faz parte, não faz parte? Exatamente. Então, é isso, meu amigo. O sistema, agora, infelizmente, a gente tem que saber, sim, ir e refazer aquilo que é o correto, né? Mas com ou sem sistema, você está fortalecendo os republicanos em Tubarão. Isso é a tua função hoje. Como é que foi Foi um convite? Como é que se dedicasse a isso, de entender que tu podia cooperar? Tu és a presidente do municipal? Sim. O que aconteceu, Milton? Eu recebi o convite do Republicano já faz algum tempo. Né? O Republicanos é um partido que eu gostei muito de fazer parte, né? Fui vereadora pelo Republicanos. No final do teu mandato era Republicano? Não, né? no início já. Eu fui eleita pelo Republicanos. Foi eleita pelo Republicanos. Né? Então, o que acontece? Fui a primeira vereadora eleita do município aqui pelo Republicanos. E o que acontece? O Republicanos é um partido que eu gosto muito, um partido conservador e inteligente. Né? Eu lembro que teve decisões aqui, e aí tu me perguntou sobre essa questão de que às vezes tu tem que abrir mão, tipo, e perguntar pro partido o que o partido faria. Teve situações como as eleições, por exemplo, que a gente teve, né? No meu mandato foi um mandato difícil, porque a gente teve a retirada do prefeito e do vice-prefeito, né? E eu lembro que na época de a gente votar, os vereadores tiveram que votar no novo prefeito. Correto. Eu lembro que eu liguei pro presidente do partido e perguntei, gente, eu tô sozinha? Porque é como se tivesse se dividido ali. Né? Tinham se dividido, nós estávamos 7 de um lado, 7 do outro, meu voto seria o voto Minerva. E eu lembro que eu liguei pro partido e perguntei, o que eu faço? Eu não tô... Eu decido sozinha? E eles falaram assim, olha, você está no município, você está conhecendo a realidade do povo, vote sim, escolha com consciência e a gente acredita em você. Eu fiquei pensando assim, o quanto que o partido me deixou livre para trabalhar, o quanto que o partido confiou em mim. Isso me deu muita tranquilidade de fazer meu trabalho. Então, sim,
de todos os partidos que eu conheci, o Republicano foi o partido que eu me identifiquei, né? Eu acredito nisso. E aí aconteceu de um presidente que na época era o Jorge Guetem, né? Hoje é a Carmen Zanotto, mas tivemos várias reuniões, a gente nunca perdeu contato. O deputado Sérgio Mota, que é o deputado que ajudou muito meu mandato e foi presidente do Republicano quando eu vim pro partido. Então nós sempre conversamos e eles achavam, Lu, teu nome é um nome interessante. Você conhece as pessoas, muitos dos filiados da cidade e entendeu como se faz política lá dentro da Câmara. Eu acho que tu pode fazer no município. E aí eu esperei um pouquinho, sabe, Milton, porque no fundo eu não estava querendo me envolver mais tão profundamente na política. Eu queria continuar fazendo política do jeito que eu estava fazendo, né? De cobrar, de ligar pro vereador, de cobrar. As pessoas continuam te pedindo as coisas, por exemplo. Ô Lu, a rua aqui, será que não tem como resolver? Uma vez vereador, eu acredito que sempre vereador. Por quê? Porque daí a gente tinha que estar ligando pro secretário, ligando pros gestores, enfim, pros outros amigos. Mas tu aceitou? Aceitei. E hoje vocês tiveram, só porque eu tenho que acelerar um pouco, senão a gente perde o horário, mas hoje vocês tiveram agora recentemente um encontro, evento. O Jorge esteve aí, Sim, né? foi muito legal. O que aconteceu? Nós fizemos um evento para simbolizar esse momento e para celebrar este momento. Eu acredito que a gente precisa sim celebrar porque é importante quando pessoas se unem para um crescimento. E foi tão legal, Milton, porque teve várias pessoas da cidade que falaram, Lu, eu quero caminhar contigo, Lu, eu quero aprender, me ensina. E a gente já tem um planejamento do Republicano muito legal, que semana que vem nós vamos ter uma reunião no nosso escritório do Republicano, que a gente já tem uma sala. A gente vai ter uma reunião com toda a diretoria. A gente fez um mix tanto de empresários quanto de pessoas que estão na política para juntar essas pessoas diferentes pontos para entender realmente o que Tubarão precisa para continuar crescendo e crescer cada dia melhor. A ideia do Republicanos é ter, daqui a pouco, claro que tem toda uma composição com a atual gestão, mas de ter um republicano, ter um candidato no futuro a prefeito, inclusive, da cidade? Nós estamos abertos para crescer. Claro que é aquilo que tu falou, o cenário vai dizer muita coisa, né? Então vai depender de como que está o cenário, mas nós temos sim a intenção de termos nomes tanto pro legislativo quanto pro executivo. Nesse momento o caminhar é com a atual estrutura de governo, inclusive com o PL, né? No estado no estado, o Republicano foi um dos primeiros partidos a caminhar junto com o PL, né? Estão muito alinhados. Então, eu acredito sim, o prefeito Sorato também é um prefeito que tem sempre escutado o Republicano. Sempre que eu preciso, que eu bato na porta, ele nos atende as outras pessoas do partido, os outros deputados e tudo mais. E a gente quer contribuir. Né? Eu lembro que o deputado Jorge, ele falou o seguinte, o nosso objetivo é esse, é caminhar junto. Claro que muito depende também de como que o cenário vai, porque a política é assim, ela é um conjunto, né? Sim. Então, muda tudo muito rápido. Então, vai depender muito desses alinhamentos e eu acredito sim que Tubarão só tem que crescer com esses partidos trabalhando em conjunto. Tu vai ser candidata a alguma coisa agora nessa eleição para deputada, alguma coisa nesse sentido ou não? Milton, não é o objetivo. O partido até precisa, porque infelizmente nós temos ainda poucas mulheres que colocam os seus nomes à disposição, né? Sim. O partido queria sim que a gente colocasse o nome à disposição e no primeiro momento eu falei, olha gente, eu sou parceira, mas não é meu interesse, não é a vontade, né? Sim. Até porque tem que ter toda uma composição, um trabalho feito no estado em conjunto. E eu fiquei muito aqui na minha região, né? Fiquei muito aqui. Então, querendo ou não, tu precisa sim conhecer um pouco da realidade. Não é simplesmente tu colocar teu nome e tu concorrer. Peraí, eu tenho que saber de fato os problemas do Estado. Hoje tu estaria ajudando a sigla, exatamente, mas tu estaria prejudicando talvez uma conjuntura municipal, porque você tiraria voto de alguém sem base lá fora. Exatamente. Tu não conseguiria ter eleição garantida, tu iria só prejudicar aqui. E outra coisa, e eu ainda pensei o seguinte, a pior coisa pra mim é se eu ganhar, porque querendo ou não, tem situações que tu tem que avaliar teu cenário. Peraí, tu queres hoje isso? Tu vai conseguir fazer um bom trabalho? Então? Hoje o meu objetivo é não. Hoje pra mim, se eu colocasse meu nome e ganhasse, ia ser ruim. Por quê? Porque querendo ou não... Não é nem por isso. É porque eu acho que tu tem que conhecer os problemas, não é só por tu estar lá. Tu tem que conhecer os problemas do Estado. Tu tem que a tua postura, é uma postura, acima de tudo, respeitosa à instituição do cargo. Com certeza, isso é muito sério. Você não aceita que alguém vá pra lá, porque e tem gente que infelizmente faz isso. Não poderia ser assim. Eu quero ser deputado. Vou te dizer uma coisa assim, Hamilton, a Lesc, pra mim, é como se fosse eu vou em Floripa, eu já boto meu carro lá, eu já tenho estacionamento, eu sempre tive acesso, tanto em Brasília quanto aqui na Assembleia Legislativa. Eu gosto tanto de Brasília quanto daqui.
né? Até no dia ali, fiquei feliz, porque foi uma surpresa para mim a senadora Damares mandar uma mensagem. Cada vez que eu vou lá, o Senado tá aberto para mim, eu tenho portas abertas. Tivesse uma boa relação com ela, né? Muito legal, assim, eu recebo carinho, tanto os deputados federais quanto os senadores, e gente independente de partido, que eu acho que estão por propósito, e eu acho que aí é a diferença. Tá certo. Só que não é o estar lá, adoro o Alesc, mas não é estar lá no trabalho, é saber o real problema do Estado, das regiões que nós vamos representar. Tá certo. Então, é isso. Lu, qual é a próxima passo de vocês aqui? Uma reunião semana que vem? Semana que vem temos uma reunião e temos uma programação já temos um mas esboço. se alguém quiser participar dessa reunião, como nem mesmo sendo filiado, mas vai lá para se apresentar e querer fazer parte do projeto. Nessa primeira a gente vai, cada membro da nossa diretoria ficou com um trabalho para apresentar ideias para construir agora para 2028. A estrutura, tá certo. Então o que a gente, depois da reunião semana que vem, a gente vai começar a fazer uns trabalhos bem legais para a população. De adesão. E eu vou querer que você divulgue isso para a população, para toda a audiência. Você vai marcar com a nossa produção e vai vir aqui divulgar sem dúvida alguma. Obrigada, meu amigo. Foi um prazer. Prazer é meu. Tá? Deus abençoe essas famílias aí que perderam seus entes como queridos. Sempre, ela não quer ser, mas se ela fosse nossa deputada, seria uma tribuna naquela assembleia. Seria difícil. Era uma briga, tu e a Paulinha lá de... Quem sabe um dia, né? Quem sabe nas próximas. Nas próximas. Lu Tocasco, um abraço pra ti, tá, Obrigada, querido. Um grande abraço. Eu já me despeço pessoalmente, só estou me despedindo aqui, agradecendo os nossos parceiros comerciais que estiveram conosco, Laboratório Santa Catarina, Laboratório ISO da região Sul, Capelas Império, Crematório